um pouquinho sobre o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, como a gente chama. Eu quero trazer isso de uma forma muito prática, muito leve, muito rápida, de um jeito mais simples, para que tantos profissionais de saúde mental que trabalham com essa temática possam ter uma compreensão mais ampla sobre isso, mas também para aqueles possíveis pacientes, pessoas curiosas, interessadas em saber um pouco mais sobre esse assunto. Se vocês conhecem alguém que pode se interessar por esse tema ou que precisa escutar essa live, manda um aviãozinho aí à direita para essas pessoas, para que elas possam estar conosco aqui nessa noite de hoje. Olá, Gabriela, Carmen, Isa, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar, essa live vai ficar gravada, né? Já quero avisar para o 24 horas ou 48 horas aqui no Instagram, e depois ela vai para o canal do YouTube. Eu tenho passado essas lives para lá, para tentar alcançar o maior número de pessoas interessadas nos temas. Na semana passada a gente não teve live, porque eu estava num congresso, fazendo palestra, dando mini curso sobre TOC. E na semana retrasada falei sobre as emoções, entrando mais profundamente na questão da tristeza, da raiva, desculpe. Mas, como na semana passada no congresso eu tive a oportunidade de fazer um mini curso de 3 horas, em torno de quase 1000 pessoas que participaram, muita gente chegou para mim e falou que queria saber mais sobre o tema, que estavam interessados. Então eu achei que era oportuno nessa semana poder falar sobre o TOC, que é um transtorno que acomete muitas pessoas, e eu achei que seria um tema interessante para a gente trazer nessa noite de hoje. Quero dizer que eu estou muito feliz de falar sobre isso, porque esse é um tema que eu gosto muito, que me dá muita satisfação fazer, trabalhar. Eu dou supervisão, dou aula de pós sobre isso também, e trabalho como pesquisadora no mestrado e no doutorado sobre essa temática. Oi, Graciela, oi, Dani, Maria, oi, Mel, sua linda, tudo bom? Oi, Kátia, ó, o pessoal do congresso aqui aparecendo, que alegria poder estar aqui com esse povo lindo, né, e poder falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho tão importante. O TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo, como a gente chama, ele é um transtorno que acomete em torno de 2,5% da população, né? A gente dá uma prevalência mais ou menos aproximada, porque a gente sabe que na infância e na adolescência isso aumenta um pouquinho mais, principalmente na adolescência, né? E que é provavelmente o lugar onde mais a gente, quando vai pesquisar e olhar para trás, quando é que esse paciente chega no consultório, às vezes na vida adulta, porque ele leva aí em torno de 5 anos para buscar auxílio em termos de tratamento. Quando a gente vai trabalhar com pesquisa, que a gente faz uma ampla avaliação para tentar entender quando é que isso tudo começou, em geral essas avaliações, as pessoas descrevem que isso começa a acontecer os primeiros sintomas na adolescência, né? Ou na primeira infância, ou mais comumente na adolescência. E o que é o TOC, né? A Cris está falando TOC, né? Tem um filme com esse nome, já quero deixar a dica aí para quem nunca assistiu, poder assistir, né? O filme TOC é um filme muito engraçado, muito divertido, e que aparece lá, não vou dar spoiler, mas uma parte interessante do tratamento, que é uma parte da qual eu fiz por muito tempo e ainda faço com os pacientes que têm esse transtorno. O TOC, ele é caracterizado por obsessões e ou compulsões. As obsessões são os pensamentos repetitivos, recorrentes, que pipocam na cabeça da pessoa e que causam muita ansiedade, muita angústia, muito medo. E aquela pessoa acometida por esses pensamentos, ela fica tão desorganizada emocionalmente que ela acaba buscando uma tentativa de se aliviar através dos comportamentos ou rituais, que são as compulsões, que a gente chama de compulsões.
E aí a variedade do tipo de compulsões que essa pessoa vai ter vai depender muito do tipo de pensamento que ela vai ter também. Oi, gente, eu não vou ficar... Eu tô vendo todos que estão entrando aqui, mas eu não vou ficar chamando um a um para eu não perder o raciocínio, que eu quero que seja, assim, muito produtiva essa live para todos vocês, mas sintam-se todos muito bem-vindos. Bom, existem... Até separei uma colinha aqui para não esquecer de falar nada. Boa noite, Gilda. Existem, então, dentro do transtorno obsessivo compulsivo, as dimensões de sintomas que a gente chama aí. A que é mais comum, que as pessoas conhecem mais, são as dimensões de sintomas relacionados à contaminação e limpeza. O que são esses sintomas, né? São aqueles pacientes que tomam banhos muito demorados, podem ser banhos ritualizados ou não. São também pessoas que têm muitas lavagens de mãos, pessoas que não dormem de noite sem deixar a louça toda limpa, a casa sempre limpa, pessoas com dificuldade de tirar o lixo de noite, né? Ou tem que tirar o lixo de dentro de casa todas as noites para evitar que algo de ruim aconteça, por medo de se contaminar. Pessoas que têm dificuldade também de lidar com idas ao hospital, porque tem medo de ter algum tipo de contaminação. E aí lá no curso que eu dei, eu procurei fazer muito essa parte da exposição mais relacionada à contaminação, porque eu fico me perguntando sempre se o profissional que vai atender os pacientes com TOC, se ele está de fato preparado para conseguir dar conta de fazer essas exposições. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Outra dimensão de sintoma que é super comum, né, nos pacientes com TOC é a questão da simetria. Simetria, ordem e arranjo, né? Que são aqueles pacientes que tem que estar tudo muito alinhado, muito reto, muito organizado, de uma certa ordem, que é uma ordem que está estipulada dentro da cabeça da pessoa. Não tem certo e errado. Dentro do pensamento daquela pessoa, as coisas têm que estar daquele jeito. Então, se alguém já me viu em alguma live ou até nos stories que eu faço, eu tenho atrás de mim, na clínica, eu tenho uma estante toda atravessada. Então é muito comum para aqueles pacientes que têm TOC na dimensão de simetria me dizerem: Cris, pelo amor de Deus, esses teus livros aqui é um horror, né? Porque eles não estão todos alinhados, a estante por si só, ela é atravessada, então isso às vezes já serve como uma exposição baixa conexão. Queria que alguém me dissesse se vocês estão conseguindo me escutar, gente, pra gente não perder a qualidade da live. Se alguém pudesse manifestar. Deixa eu, enquanto isso, dar uma pausa só pra não cortar, né? Oi, Cleide. Oi, Maria. Muitos psicólogos entrando. Ok, então tá. Então vou seguir. Bom, então essas pessoas com organização e simetria, elas se desorganizam emocionalmente quando as coisas não estão alinhadas dentro daquele jeito que a pessoa tem de manter tudo organizado. Se a gente vai na casa de alguém que tem essa dimensão de sintomas, e não quer dizer que o paciente com TOC tenha que ter todas essas dimensões de sintomas que eu vou falar, tá, gente? Porque não é isso que define se o paciente tem TOC ou não. Vou falar pra vocês sobre isso. Mas se a gente vai na casa de alguém que tem simetria e organização, tá tudo sempre muito organizado e alinhado. Então, eu brinco que em casa onde tem criança sempre tem bagunça. Mas na casa onde os pais, por exemplo, têm um sintoma de simetria, a casa tá sempre organizada. Então, pobrezinha das crianças que às vezes querem fazer uma baguncinha e não é permitido essas crianças se soltarem um pouco mais. Deixa eu ver o que a Cleide falou. Inevitável alinhar um quadro tortinho na parede. Pois então, Cleide, eu tenho muitos quadros. De novo, me deu pausado aqui. Muitos quadros desalinhados na parede. Outra dimensão de sintomas que tem também, que é importante a gente falar, são as relacionadas a conteúdo sexual e religioso.
Essa dimensão de sintomas, gente, é uma dimensão de sintomas que deixa muitos pacientes com toque atordoados emocionalmente, porque são sintomas relacionados a coisas que a gente considera que são moralmente incorretas. Então, por exemplo, um paciente que tem sintomas desta dimensão, ele vai ter pensamentos relacionados, pensando num adulto, tá? Pacientes que têm, por exemplo, pensamentos de que vão abusar de um filho, ficam apavorados, aterrorizados e ficam se perguntando, por exemplo, se são pedófilos. E aí, tô fazendo aqui uma comparação mínima, mas só para vocês entenderem que se o paciente for um pedófilo, ele vai ter prazer em fazer aquilo. Mas o paciente com toque pensa que porque teve aquele pensamento sobre o abusar ou não de um filho, aquilo se torna uma coisa aterrorizante. E quanto mais ele tenta não pensar sobre aquilo, mais ele pensa e vai virando um espiral, um ciclo vicioso muito ruim, desorganizando emocionalmente esse paciente, fazendo ele pensar cada vez mais. Tem outros pacientes que têm pensamentos de obsessões de conteúdo agressivo. Então, por exemplo, um paciente pode passar na cozinha, vai, sei lá, fazer uma comida, passou, enxergou uma faca e teve um pensamento. Será que eu posso pegar no impulso essa faca e esfaquear alguém da família? E a pessoa se apavora com esse pensamento e ela começa a ter comportamentos de não entrar mais na cozinha ou de não acessar, chegar mais próximo de talheres por medo de, num impulso de ação, pegar aquele talher e esfaquear alguém. Então, percebam que essa dimensão de sintomas é uma dimensão de sintomas que leva as pessoas a se desorganizar muito emocionalmente. Em geral, as pessoas pensam que essa dimensão de sintomas acomete mais os adultos, mas os adolescentes têm com muita frequência essa dimensão de sintomas. Eu já atendi crianças muito pequenas, com 5 anos de idade, que tinham essa dimensão de sintomas. Para tratar isso especificamente, existe uma técnica em especial. Eu vou falar sobre tratamentos daqui a pouco. Outra dimensão de sintomas que é comum no toque, que eu não quero esquecer aqui, pegar minha colinha para não esquecer, querendo me boicotar, são dimensões relacionadas a desastres naturais. Então, o que acontece, né? Tem pacientes que eles têm, por exemplo, eu tenho que, quando os meus pais viajam, eu tenho que fazer determinada coisa para evitar que algo de ruim aconteça com os meus pais, né? Como se eles pudessem, através de uma reza, através de batidas na madeira ou através de determinados rituais, evitar que algo de ruim aconteça. Eu tive uma vez uma conhecida que ela precisava, sempre que ia viajar de avião, ela tinha, eu espero que ela não esteja me assistindo aqui, né? Ela tinha que fazer 2 ligações, 3 sinais da cruz sentadas no avião, porque senão o avião poderia cair. E isso é muito desorganizador, porque a pessoa fica muito presa nesse lugar de fazer as compulsões, entendendo que isso evitaria aquilo que a pessoa mais teme. Então imaginem que desorganizador emocionalmente que é, né, esse lugar de fazer essas checagens para tentar evitar isso. Outra dimensão de sintomas também está relacionado à acumulação. Existe um transtorno específico relacionado à acumulação, né, que é o transtorno da acumulação, mas dentro do toque a gente tem também aquelas pessoas que guardam demais as coisas que a gente considera que são inúteis. Então, por exemplo, eu posso ter um liquidificador, o liquidificador estraga e ao invés de eu... e não tem conserto, vamos supor, e ao invés de eu me desfazer desse liquidificador, eu guardo, porque pode ser que eu possa precisar de alguma peça, né? Ou restos de fios. Tem pessoas que guardam etiquetas de roupa, tem pessoas que guardam muitas sacolinhas. Eu sei que eu tô falando aqui, um monte de gente vai se achar aí, né, nas guardações de coisas que não se tem necessidade. E muitas vezes as pessoas vão ficando com a casa mais atravancada.
Pensando na diferença entre a acumulação do toque e no transtorno da acumulação, por trás do toque tem a obsessão, né? O pensamento de que a pessoa precisa guardar, poupar, muito relacionada a isso. E na acumulação, no transtorno da acumulação, a gente vê daí uma casa muito lotada, atravancada, né? E até assim, se alguém quisesse manifestar aqui para dizer se já viu alguém assim, que tinha casas atravancadas, às vezes com animais, às vezes com restos de coisas, né? Existe até um programa falando sobre isso, daí mais voltado para o transtorno da acumulação em si. Essas pessoas, em geral, elas têm pouca crítica, elas não conseguem se desfazer e muitas vezes elas ficam com muita raiva quando alguém da família vem para tentar fazer essa limpeza. E aí tem um jeito todo especial, eu já fui na casa de pacientes, eu já trabalhei isso com terapia de grupo também, inclusive, onde os pacientes têm a oportunidade de trazer aí para nós no grupo algumas coisas para se desfazer, né? E aí eu vou pegar aqui o exemplo das mães e dos pais, muitas vezes, que guardam uma vida inteira escolar do filho, armários e armários lotados. E aí já vou dar uma dica pensando nessa dimensão do sintoma, que é o seguinte, gente. 2, no máximo 3 trabalhinhos por ano daquela criança. Porque a gente não vai ter espaço para dar conta de uma vida acadêmica inteira. E a maioria das coisas não vão precisar ser utilizadas. Então a gente deixa aí uma lembrancinha, e eu entendo que faz sentido a gente guardar, para que a gente possa mostrar para essa criança depois, mas não guardar o suficiente para que isso vá atravancando a vida. Deixa eu ver aqui o que a Rafa falou. Cris, pode explicar melhor por que a tricotilomania entra nesse capítulo? Porque também é um transtorno relacionado a descontrole de impulso, né? Eu brinco assim que esse capítulo tem a tricotilomania, o skin picking, o que a gente vai chamar ali de grooming disorders, né? Com acumulação com toque, porque eles são meio primos. É muito comum a gente ter pacientes com toque e ter também essas outras comorbidades, né? Ou outros transtornos juntos. E a gente precisa, na tricotilomania, trabalhar treino de reversão de hábito junto com o mesmo tratamento que a gente dá para transtornos do tique. É o tratamento... Eles colocaram pausado aqui de novo. Então, é o mesmo tratamento do tique e a tricotilomania, é o treino de reversão de hábito. Vocês podem... Vocês estão conseguindo me escutar, gente? O pessoal tá me dizendo pausado aqui. Então, vocês vão me dando feedback se vocês estão conseguindo me escutar. Tá? Alguém escreve aí pra mim, pra eu não ficar falando sozinha. Não quero falar sozinha, quero falar com vocês. Na acumulação tem também aquela pessoa, tem assim aquelas pessoas que tem a coisa do poupador, eles poupam muito. Tá travando, mas volta, tá? Os poupadores, né, travando muito. Deixa eu ver aqui, gente, peraí, segura aí. Vou ficar... Tá, eu troquei de internet aqui, vamos ver agora se vai melhorar, tá? Vocês vão me dando feedback qualquer coisa, tá bem? Pequenos cortes. Que ruim isso. Outra dimensão de sintomas que que aparece aqui, eu tô falando com vocês em cima da D-iBox, que é um instrumento que foi feito pela Ceissa, a Maria do Conceição do Rosário, lá de São Paulo, né, que ela pesquisou lá por São Paulo, e ela dividiu em dimensões de sintomas, e isso ficou mais fácil para as pessoas conseguirem compreender um pouco mais e separar. E aí tem uma categoria que ela coloca como diversos, e os diversos entra as coisas especiais, né, as cores, então cores boas, cores ruins. A gente lembra lá, uma pessoa famosa que tinha essa dimensão de sintomas era o Roberto Carlos. Ele não aceitava e não queria que ninguém usasse marrom, porque ele entendia que se alguém usasse marrom, algo de ruim iria acontecer. Então todos os convidados geralmente não usavam marrom, as pessoas que faziam parte do show não usavam marrom também, porque ele se desorganizava emocionalmente quando isso acontecia. A gente tinha também nessa categoria dos diversos os números mágicos, né?
número bom, número ruim. Então tem algumas pessoas que ficam muito presas na questão de eu odeio o número 13, ou vai acontecer alguma coisa se for número 13, ou número ímpar ou número par. E aí as pessoas pulavam muitas vezes os números para evitar que algo de ruim aconteça. Eu tive um paciente com toque uma vez que ele precisava ter, quando ele tinha alguma obsessão relacionada a isso, ele tinha que tomar 3 goles de água. Então, cada vez a compulsão dele era tomar 3 goles de água. Se ele não tomasse 3, ele se desorganizava emocionalmente, porque ele achava que algo de terrível iria acontecer. Então, essas dimensões são as dimensões que a gente vê, assim, né? Os números de sorte e azar, deixa eu ver assim... Deixa eu ver aqui... outra coisa que eu esqueci... medos supersticiosos, passar na frente de cemitério, passar na frente de funerária, são outros sintomas de toque que as pessoas atravessam a rua porque entendem que se eles passarem na frente de um cemitério, por exemplo, alguém da família pode morrer. Ou algumas pessoas que chegam a precisar ir em algum velório, mas quando chegam em casa, elas acabam queimando as roupas ou lavando as roupas com água muito quente, enfim, na tentativa de evitar que algo de terrível pode acontecer. Como eu falei, o toque ele acomete em torno de 2,5% da população, é bastante gente, e uma sala de aula sempre vai ter aí uma criança, né, ou adolescente com o transtorno obsessivo compulsivo, e às vezes... pensando na infância, tá, gente? Eu vou falar sobre de uma forma geral, mas pensando na infância, essa criança, às vezes, passa desapercebido pelos professores, ou as famílias e a escola pensam que essa criança pode ter um TDAH, porque é uma criança que fica mais desatenta, acometida por esses pensamentos, e ela não consegue prestar atenção na aula por causa das obsessões ou dos comportamentos repetidos, de botar coisas no estojo e tirar, fazer checagens dentro da mochila, entre outras coisas. Então é muito importante que a gente possa observar bem as pessoas antes de sair fechando diagnóstico. Pra gente dizer que a pessoa tem toque, ela tem que ser acometida por esse transtorno das obsessões e ou compulsões, porque nem sempre o paciente vai ter as duas coisas, em torno de 1 hora por dia. Antes disso, pode ser o que a gente chama de subclínico, que não chega a fechar critério diagnóstico, mas está quase lá. Deixa eu ver o que a Gabi falou. Teria alguma lista de pensamentos intrusivos? Às vezes os pacientes têm vergonha de dizer os pensamentos obsessivos de conteúdo sexual agressivo. Perfeito, Gabi. Olha só, já tô íntima, né? Já tô chamando de Gabi. Olha só, eu estou, daqui a uns 20 dias, eu acredito, quero ver se consigo fazer isso. Eu coloquei na minha bio, para quem quiser, o mini curso que eu dei, os slides do mini curso, lá na minha bio, tá em palestra, se não me engano, como título. É só entrar lá e ter acesso a esse material. Mas eu vou disponibilizar, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês 2 coisas. Uma delas é esse protocolo de tratamento, manual de tratamento, que é oriundo do meu doutorado, e esse protocolo ele foi feito para adolescentes com toque. Eu vou colocar isso daqui uns 20 dias, eu acho que eu já consigo colocar, tá? Mas também eu vou colocar lá na minha bio o protocolo do Cordioli. Isso não tem nada a ver com o livro dele. Tem e não tem, tá, gente? Isso aqui não é uma cópia do livro dele. Isso aqui é o protocolo de tratamento que o Cordioli utilizou no doutorado dele, que é o nosso carro-chefe para tratar pacientes com toque e através da terapia em grupo, mas que pode servir de carro-chefe para vocês trabalhar individualmente. Como é que eu faço? Eu encaminho esse protocolo para o paciente, ele imprime e ele encaderna, assim como tá, ó, tá vendo? Encadernadinho. Tá? Tanto esse de adulto quanto de adolescente, o paciente vai imprimir e ele vai servir de carro-chefe, assim, para ele, de livro de cabeceira, literalmente, onde ele vai anotar ali. Por que eu tô falando isso? Porque tanto no meu protocolo quanto no do Cordioli tem listas de sintomas. O do Cordioli fez a lista obsessões de tal conteúdo e depois compulsões de tal conteúdo.
Eu fiz diferente por se tratar de adolescentes, e os adolescentes não têm muita paciência. Então a minha lista de sintomas, ela tá lá separada por dimensões de sintomas, assim como o Cordioli fez, só que eu fiz direto uma lista só, né, para cada dimensão, e o adolescente vai anotar obsessão, compulsão, evitação e fenômeno sensorial, que é uma outra coisa que acomete muitos adolescentes, né? E aí fica um pouco mais fácil para eles e não tão longa essa lista. Então vai ter sim sempre, acho que umas 10 ou 12, pelo menos, sugestões de sintomas de cada dimensão e espaços em branco para o adolescente ou adulto poder escrever ali quais são os sintomas deles, além daqueles que podem estar ali na lista, como uma sugestão. Qual é a dica que eu dou, tá, Gabi? Falar sobre agressão e sobre sexualidade é muito difícil para a maioria dos pacientes. Então, quando eles não trazem, eu digo, eu sugiro, eu pergunto, eu digo, olha, já tive pacientes que tiveram sintomas relacionados a abusar da filha, abusar dos pais, abusar da irmã, e vou trazendo essas coisas, e aí o paciente vai se sentindo um pouco mais confortável e à vontade para conseguir falar sobre isso, que eles moralmente entendem que eles não sejam pessoas tão boas assim, porque é isso que desorganiza muito eles emocionalmente. Deixa eu ver o que a Viviane falou. Cris, exagero por limpeza da casa é considerado toque. Não sei se você comentou no início da live. Olha, tudo que é exagero tem alguma coisa de errado, né? Vamos começar por aí. A gente deve limpar a casa, a gente deve viver num ambiente limpo, a gente sabe que isso é muito importante, mas as pessoas com toque não conseguem dormir com uma louça suja na pia, né? Que tem essa dimensão de sintoma, tá, gente? Porque eu posso ter, por exemplo, pensamentos de conteúdo agressivo e sexual e ter a casa toda bagunçada, não me preocupar com organização e com limpeza. Então, o paciente não precisa ter todas as dimensões de sintoma, a limpeza e contaminação e a organização são as mais comuns, mas existem as outras dimensões do toque também. Mas pensando assim, eu gosto sempre de usar o exemplo da balança, né? Quando a balança pende mais para um lado do que para o outro, é porque tem alguma coisa que não tá legal e a gente tem que observar, tá? Mas é o que a gente vê de mais comum. Tu só tem o livro dele, né, Gabi? O livro dele é maravilhoso. Eu participo de 1 ou 2 livros do Cordioli, capítulo de infância e adolescência, capítulo sobre as técnicas cognitivas. Eu tenho uma publicação no exterior, participei de um livro também sobre técnicas cognitivas do toque. Eu tive a honra, o privilégio de ser a única brasileira que participou do livro, né, falando sobre isso. E foi muito bom, assim, poder trazer um pouquinho, né? São muitos anos de experiência trabalhando com pacientes com toque. Eu já perdi as contas, eu acredito que já atendi mais de 300 pacientes com toque. Já fiz muita avaliação antes de... E isso eu acho importante dividir com vocês. Tratar toque não é fácil. Tratar toque envolve a gente se preocupar muito com o vínculo que a gente vai ter com o nosso paciente, para que ele possa se entregar, para que ele possa se sentir confortável conosco, porque determinadas obsessões, por exemplo, conteúdo sexual e agressivo, a gente pensa assim, meu Deus, vão achar que eu sou uma pessoa má, vão achar que eu sou um pedófilo, vão achar que eu sou um abusador, vão achar que eu sou um assassino. Como é que eu vou contar isso para alguém? Eu vou ser julgada. Ainda mais num mundo que a gente está vivendo de muito cancelamento. As pessoas têm muito medo de dividir, de falar isso. Então é muito importante a gente trazer sugestões e dicas para que os pacientes possam se sentir confortáveis com relação a isso. E esses 2 protocolos que eu vou colocar na minha bio, eles têm listas de sintomas, então isso de alguma forma vai dando possibilidades dos pacientes entenderem que quem tem toque pode ter tudo aquilo. Ou não necessariamente tudo aquilo, mas existe tudo aquilo, e isso dá um alívio. Já tive vários pacientes que disseram, meu Deus, eu não sou louca então, né? Porque isso tem um nome, e isso é transtorno obsessivo compulsivo. Deixa eu ver aqui. A Gabi tá dizendo que assistiu as minhas aulas na pós do TCC. Ai, que legal, Gabi. Fico muito feliz, né? Lá na PUC eu dei mais sobre os transtornos relacionados. Eu fiz só um fechamento do que a professora Dani fez. A Dani foi minha colega. Eu ajudei a Dani no doutorado dela. A Dani foi minha colega. Pelo toque ser difícil,
difícil de ser tratado. Eu digo que é difícil porque numa pessoa vai ter contaminação e simetria, na outra vai ter conteúdo relacionado à agressividade. O tema é diferente para cada pessoa, tá na lógica da cabeça da pessoa, não na nossa lógica. Então não adianta a gente ter... Eu até assim quis no meu doutorado ter um aplicativo de telefone que a gente pudesse, a pessoa entrar e fazer as exposições, mas é tão singular, é tão particular que fica difícil. A Grace está perguntando, é possível diagnosticar toque em criança muito pequena, 3 anos? É possível, Grace, mas a gente tem que estar atento, porque às vezes pode ser autismo. No autismo tem muitas questões de alinhamento e relacionadas ao autismo, mas crianças pequenas de 3 anos também é comum, é um comportamento normal, a criança pisar numa linha, voltar para trás, a criança alinhar brinquedos e não necessariamente ser toque ou ser autismo também. Então é muito importante a gente entender que para ser um transtorno tem que ter prejuízo. Se é pequeno, né, escolar, na família, ocupacional, a gente tem que estar sempre pensando em prejuízo para aquela pessoa, tá? Sim, Jus, eu trabalho com supervisão também, dou muita supervisão para os colegas, tenho muito prazer em dar supervisão e quero dividir com vocês. Ó, a Graça só um pouquinho, a Graça não pode ver tapete desarrumado, faz fileiras de brinquedos, tem que avaliar. Se ele se desorganiza com essa bagunça e quanto ele se desorganiza. O ideal seria fazer uma avaliação. A Chiara tá falando, meu filho adolescente foi diagnosticado com toque de pensamentos intrusivos aos 10 anos, apresentou esses sintomas que você relatou sobre sexualidade, hoje está estável com medicação e TCC. Então vamos lá, primeira coisa. A psicoterapia mais efetiva para tratar toque é terapia cognitivo-comportamental. A técnica mais importante é exposição e prevenção de ritual ou EPR, como o pessoal fala. Isso é uma técnica comportamental, mas a gente precisa das técnicas cognitivas para ajudar o paciente a se sentir fortalecido para chegar. Todos os estudos apontam para terapia cognitivo-comportamental pura, pensando em sintomas de leve a moderado. Por isso, principalmente em crianças pequenas e adolescentes, não se usa medicação. E dos pacientes de moderado a grave, eu digo daí, né? Porque depende muito do paciente e de como esses sintomas moderados são e que tipo de sintomas, a gente usa aí a medicação acoplada. Daí a gente vai, eu como sou psicóloga, não faço prescrição, mas aí a gente indica um psiquiatra que vai trabalhar em parceria com a gente. E por que essa parceria é importante? Porque a gente depois, lá na frente, quando a gente conseguiu atingir o nosso ponto máximo, que seria a remissão de todos os sintomas do toque, né, ou praticamente todos, a gente vai pensar num processo de alta e a gente vai combinar com esse psiquiatra de que forma vai acontecer a retirada dessa medicação, e aí a medicação vai sendo retirada e vai se observando se os sintomas estão voltando pra gente ir aos pouquinhos, verificando se o paciente está realmente livre do toque. Por isso que é muito importante que a pessoa utilize os protocolos. Esses protocolos foram desenvolvidos para tratamento em grupo, porque é mais fácil pesquisar em grupo, porque cada pessoa é uma pessoa, mas ele pode ser impresso e utilizado como livro de cabeceira do paciente, que ele vai estar lá anotando tudo. E depois que ele se livrou dos sintomas, ele pode ter acesso a esse material que é dele, caso algum novo sintoma surja. Então é muito importante a gente psicoeducar, ensinar o nosso paciente a saber o máximo de informação possível sobre isso, porque só através da informação o paciente vai se libertar dos sintomas com toque. Eu vou falar uma coisa agora, que é uma coisa que nem todo mundo vai concordar, eu não li isso em nenhuma pesquisa, mas eu vou falar isso baseado na minha experiência como especialista em toque, né? Eu fiz o mestrado e doutorado com isso, mas antes até de eu iniciar o meu mestrado, primeiro eu observei grupos
Depois eu fui coterapeuta e depois eu me tornei terapeuta e daí trabalhei como psicoterapeuta muito tempo com pacientes com toque. E o que eu percebi é que aqueles pacientes que vinham oriundos da psicanálise, e eu não sou contra a psicanálise de forma alguma, mas eu sou contra a psicanálise para tratar pacientes com toque, porque os pacientes que fazem análise, eles ficam muito intelectualizados e com isso eles vão indo para um processo de rigidez mental e eles têm o que a gente chama de um insight. O que é um insight? É a capacidade que o paciente tem de criticar aquilo que ele tem, né? De criticar a sua doença. Eles ficando muito intelectualizados, eles ficam dando muita explicação. Tô aqui tentando trazer em miúdos, tá, gente? Dando muita explicação do porquê que eles fazem aquilo, para convencer as pessoas da necessidade de fazer aquilo. E isso piora o prognóstico. Porque a pessoa, na hora de fazer os enfrentamentos, ela fica bloqueada, ela fica congelada. Ela deveria fazer os enfrentamentos, mas ela não consegue porque ela justifica o tempo todo porque que ela precisa fazer aquilo lá. E aí fica travado o processo. Então, pensando no grande carro-chefe do tratamento do toque, que é a exposição e prevenção de ritual, esses pacientes não conseguem fazer essa exposição, nem sempre, tá, gente? Mas a grande maioria, porque eles ficam muito presos nessa explicação. A Gabi tá dizendo que teve um paciente que antes havia tratado o toque com psicanálise, o que piorou muito. Depois de 30 anos, chegou na TCC. É isso. E aí também tem outra coisa, não basta chegar na TCC. O que a gente aprende nos cursos de pós-graduação é muito bom, mas não é o suficiente para tratar toque. A gente não pode se esquecer que, embora a psicoterapia mais efetiva seja a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem que entender que por trás de um paciente com toque, ele não é toque, ele é um sujeito que tem corpo, que tem rosto, que tem fala, que teve uma vida, que teve uma infância. E essas pessoas, em geral, desencadearam os seus sintomas através de traumas importantes. Não quer dizer que todos sofreram abuso. Não significa que seja abuso. Pode ser uma coisa assim, ó. A criança pegou uma nota de dinheiro na mão, ela era pequena, ela tinha um temperamento, uma personalidade, né, mais voltada para uma criança mais sensível, mais tímida, mais fechada. Pegou uma nota de dinheiro na mão, aí a criança botou a mão na boca, os pais gritaram: tira a mão da boca, não tem coisa mais suja que o dinheiro. A criança se assustou. Os pais mandaram ela lavar a mão e aí ela lavando a mão sentiu aquele alívio e a partir daí a criança fica hipervigil para outras coisas relacionadas à contaminação, por exemplo. Ou outros pacientes criados muitas vezes num ambiente mais rígido acabam adotando comportamentos a partir do modelo dos seus cuidadores e isso desencadeia o toque. E tem também a possibilidade da genética, né, nos acompanhar. Então, a gente fala que é multifatorial, né, porque vai passar por todos esses locais aí, que são importantes a gente olhar, né, tem a questão genética, mas tem um ambiente muito associado, e a gente tem que estar atento para olhar para tudo isso. Por quê? Se eu for olhar os nossos pacientes somente como pacientes com toque, terapia cognitivo-comportamental, a gente vai dar para eles só esse modelo de exposição e de psicoeducação sobre o transtorno especificamente. E se a gente não voltar lá e tratar a causa, a gente não ajudou o nosso paciente da melhor maneira possível. É como a gente que usa, por exemplo, um aparelho de bruxismo para lidar com as nossas tensões, com a ansiedade. O aparelho de bruxismo ajuda? Ajuda. Mas por que a pessoa tem bruxismo? Porque algo aconteceu, porque a dinâmica da pessoa, o funcionamento da pessoa, a personalidade da pessoa está muito relacionada à questão da ansiedade. Então tem que se tratar a causa. O que ocasionou, o que despertou naquele paciente aquelas obsessões e aqueles comportamentos repetitivos. Às vezes pode ser um exemplo que nem esse do dinheiro que eu dei. Os pais deram um grito, a criança se assustou, mandaram lavar as mãos e aí a criança entende que toda vez que ela pegar em algo que pode se contaminar, ela tem que correr e lavar as mãos. E eu não tô dizendo que os pais fizeram por mal,
Porque também às vezes eles vêm de um padrão de aprendizado transgeracional, onde eles entenderam que era assim que tinha que ser, e as coisas vão se retroalimentando. Deixa eu ver o que a Kiara botou aqui. O meu filho precisou medicar porque desenvolveu depressão como comorbidade. A depressão é uma das comorbidades que acontece bastante. E quando a gente tem depressão mais toque, a gente precisa deixar o paciente mais alinhado, vamos dizer assim, né? Não adianta o paciente chegar e dizer, eu tenho toque, mas eu tenho depressão, e a gente sair tratando o paciente para o toque. A gente precisa deixar a pessoa estabilizada de qualquer diagnóstico que ela tiver, para que a gente possa deixar, poder fazer essas exposições de forma mais tranquila. Outro dia eu coloquei ali, acho que foi nos stories, se não me engano, falando um pouquinho sobre dicas para os profissionais. Essa semana vai sair Mitos e Verdades, eu acho que 5, e na semana que vem também sobre o toque, para que a gente possa entrar um pouquinho mais nesse tema, que é um tema muito legal. Eu fiquei muito mobilizada com o pessoal que assistiu meu curso lá no congresso, né? E depois uma palestra, com o carinho, com a curiosidade, com a vontade de saber mais. E a gente precisa acessar o nosso paciente naquilo que ele mais precisa. Em primeiro lugar, se sentir vinculado com a gente, se sentir abraçado por nós. Ele ter a garantia, a certeza que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então a gente tem que ler sobre isso, a gente tem que assistir vídeos sobre isso. A gente precisa entender que as psicoterapias não são as técnicas pelas técnicas. E que, embora a gente tenha aí um desenho de como é que esse tratamento vai funcionar, a gente vai, com aquele paciente, fazer ajustes para que essa psicoterapia se encaixe para aquele paciente. Então, deixa eu falar um pouquinho rapidamente o que eu já fiz. Eu tenho várias formações, TCC, tanto regular quanto infância e adolescência, terapia focada na emoção, terapia do esquema, terapia comportamental dialética, deixa eu ver o que mais. Sou treinadora, orientadora parental e também sou psicoterapeuta de casal. Por que que isso me ajuda, gente? Porque às vezes eu tenho que chamar, se tem uma questão que foi desencadeada por uma briga feia com um pai ou uma mãe, eu vou ter que chamar esse pai, mesmo o paciente sendo adulto, para tentar ajudá-los a resolver. Às vezes eu vou usar uma técnica da terapia processual, por exemplo, já usei muito, né, do Irismar, que é um cara assim que eu admiro muito. Às vezes eu vou usar alguma coisa de terapia do esquema. Eu sei que é uma mistura, mas a gente tá lá para dar o nosso melhor pro nosso paciente, para limpar as coisas de vez e tentar trazer mais calmaria e tranquilidade para esse paciente que tá acometido por esse transtorno que atrapalha muito. Deixa eu ver aqui. Oi, Cíntia, querida, obrigada. Ai, Justo me assistiu, que legal. A Ju tá falando do sapato e do dinheiro, principalmente. Ah, sim. Chegou um momento lá que eu tirei os meus sapatos também na palestra, e dei a palestra de pés descalços, lambi uma nota de dinheiro. Eu fiz isso porque às vezes é muito importante que nós, como terapeutas, que a gente faça as disposições em nós. Então passar a mão no chão e depois passar aquela mão que a princípio tá suja, né? Porque a gente pensa que pisou com os calçados no chão, o chão tá sujo, passar no nosso rosto. A gente precisa, se a gente tem os nossos nojos, como é que a gente vai conseguir suportar as coisas que os nossos pacientes vão trazer? E como é que a gente vai conseguir dar a firmeza e a segurança necessária para eles, se a gente dentro da gente mesmo tá entendendo que talvez aquilo que eles estão fazendo tá certo, quando na verdade tá errado, né? Ai, a Kiara falou que teve nas minhas palestras do CBTC também. Ai, que legal, gente, que legal, eu fico muito feliz. Então, a gente precisa olhar o nosso paciente de uma forma global, né? Mas ao mesmo tempo, tentar olhar o detalhe do detalhe que fez com que esse paciente fique acometido. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma lista de sintomas desse paciente. Pode ser usando os protocolos que eu vou passar para vocês. Eles ajudam bastante a dar um norte. Pode ser que a gente vá simplesmente construir com os pacientes uma lista de sintomas dele própria, se ele já tem isso na cabeça. Tem alguns livros, só porque eu ia falar agora, eu não me organizei para separar. Eu tenho 2 livros que estão publicados, deixa eu ver. Um tá aqui,
Esse foi o primeiro, é meu e da Juliana Gomes, é um livro infantil que ele trabalha muito a questão da psicoeducação, né? E da importância da gente mostrar para os pacientes como é que funciona, né? Então deixa eu mostrar aqui uma coisa, eu gosto muito desse monstrinho. Olha aqui, o monstrinho do toque, soprando, né, no ouvido da criança que ela tá suja, né? E aí a criança vai lá e faz o quê? Lavagem de mãos. E todos nós somos acometidos por pensamentos, né? O Stanley Hackman, ele fez uma pesquisa falando verificando quais são os pensamentos que passam na cabeça das pessoas, e ele viu que todas as pessoas têm os mesmos tipos de pensamento. Então, eu, Cristiane, posso descer agora na minha cozinha, passar por uma faca e ver um pensamento na minha cabeça dizendo: Cris, e se tu pegar essa faca e matar alguém? Mas como eu não tenho toque, esse pensamento vai vir na minha cabeça, eu vou dizer assim: ai, Cris, que bobagem que tu tá pensando. Mas quem tem toque vai ficar muito assustado com esse paciente. Então, através dessa pesquisa, ele pôde verificar isso. E a gente conversa com os nossos pacientes sobre isso, né? Eu também acho muito lindinho esse livro, ele é um xodó. E tem um outro que é um amarelinho, que foi eu e o Fernando Elias que fizemos, que é de uma coleção da editora Sinopsis, que é para pessoas leigas, né? Pessoas de senso comum que querem saber mais informações. E ali tem perguntas e respostas que são todas as perguntas iguais em todos os livros, e aí dependendo do tema que se fala, vai se tratar sobre isso. Porque é muito importante que o nosso paciente esteja psicoeducado, que ele compreenda o que acontece com os pacientes com toque, para não se sentir um esquisito. Porque no final das contas é isso, se eu penso que eu posso pegar uma faca e matar alguém, logo eu sou um bandido, eu devo estar preso, como é que não me viram ainda? E a pessoa começa a não interagir mais socialmente, começa a não participar mais das coisas, e a vida da pessoa vai ficando cada vez mais estagnada. Deixa eu ver o que o Júlio botou. Excelente a palestra. Ai, tu ganhou um livro, Júlio. Ai, que legal. Poderia falar um pouco sobre a obsessão e como ela se diferencia em outros transtornos como o TPOC, por exemplo. Bom, o TPOC é um transtorno de personalidade, né? As pessoas com transtorno de personalidade, elas têm mais rigidez mental. No manual, no protocolo que eu fiz, às vezes eu chamo de manual, às vezes eu chamo de protocolo, tá, gente? No protocolo que eu fiz para adolescentes, eu trago nas sessões específicas para se tratar isso, que estão relacionadas ali ao perfeccionismo, necessidade de ter certeza. Eu trago o tema rigidez mental e converso sobre isso mais de uma vez, sendo repetitiva até, dependendo da sessão, para que a gente possa separar um pouquinho, né? Porque o que é personalidade faz parte já tá arraigado na gente. Não significa que não se possa mudar, mas é um pouquinho mais difícil do que quando a gente tem uma obsessão relacionada ao toque, né? A gente vai ter aquela obsessão e vai buscar muitas vezes um ritual para conseguir dar conta. E na personalidade a gente não tem essa obsessão, ela é direto, a gente é aquilo e pronto. A coisa tá mais sedimentada dentro do paciente com toque. Mas só para eu tentar fazer um fechamento, porque a gente tá se encaminhando mais pro final, gente, o que é importante? Porque eu botei lá no story, mas acho que foi só no story e isso já foi. A gente faz a lista de sintomas dos pacientes, a gente divide de 1 a 4 dos sintomas mais leves, né? O 1 são os mais leves. Se a gente dá uma lista pronta, a gente tem ali o 0, porque daqui a pouco a pessoa não tem aquele sintoma, né? Então é 1, 2, 3 e 4, vai dividir essas listas, 1, 2, 3 e 4. E quando a gente for começar a fazer a exposição desses sintomas, a gente vai começar pelos mais fáceis. Não caiam na história, me fugiu a palavra, não caiam no sofrimento, no desespero do paciente, em querer tratar logo aquilo que mais atrapalha. A gente precisa começar pelos sintomas mais leves, porque são mais fáceis de se expor, porque são mais tranquilos do paciente se sentir confortável para fazer a exposição. E aí, fazendo essa exposição dos sintomas menores, fica mais fácil eles conseguirem dar conta de olhar para isso e de se sentir fortalecidos por terem conseguido fazer esse enfrentamento. Se a gente vai direto lá, expor o paciente aquilo que ele mais teme,
ele provavelmente vai abandonar o tratamento. Então também a gente precisa ter o cuidado do abandono do tratamento, porque de 20 a 50% dos pacientes abandonam o tratamento. Às vezes eles vêm porque alguém exigiu ou pediu, às vezes eles vêm porque isso é uma condição para seguir um relacionamento, às vezes eles vêm um pouco curiosos, sem acreditar que aquilo ali vai funcionar, então eles não estão muitas vezes inteiros 100% naquele tratamento, e às vezes a gente vai precisar de um tempo maior para vender o peixe, né, para mostrar para ele que realmente a psicoterapia funciona, que aquilo dá certo, mas a gente também tem que estar com essa certeza dentro da gente de que isso realmente é possível. Eu sei que é possível. Eu não vou dizer todos, mas a grande maioria dos pacientes com TOC que vieram para mim, com comorbidades ou não, mas que se vincularam e que estavam investidos, esses com certeza melhoraram. Se não melhoraram 100%, melhoraram aí 90%, 95%, porque a gente tem que estar lá de mão dada com eles para a coisa acontecer. Eles têm que acreditar que a gente vai tomar um banho rápido em 5 minutos, por exemplo, né? Eu digo aos pacientes, eu tomo banho em 5, 10 minutos, lavando o cabelo, passando condicionador e etc e tal. Eles dizem, meu Deus do céu, Cris, não acredito. E tomo mesmo. Nada do que eu digo é mentira. Tudo é genuíno, tudo eu tentei em mim. E eu vendo essa ideia porque eu sei que ela é possível, porque eu realmente acredito nisso. Deixa eu ver o que a Shirley falou. É possível se tratar uma pessoa de 56 anos que tem TOC desde sempre? Sim, Shirley. Eu tive a oportunidade de atender um paciente com 70 anos de idade no grupo de terapia cognitivo-comportamental para adultos. Ele nunca tinha tomado medicação, ele tinha um TOC a vida toda, e eu vou te contar uma parte, né, até para não ter uma exposição. Ele não recebia a família não podia entrar na casa, ele tinha netos, ele tinha tudo, porque a quantidade de rituais que ele fazia era ínfima. Não tinha explicação, assim, a vida, o dia inteiro dele era acometido por sintomas de TOC. E aí, o que aconteceu? A gente, obviamente, era um tratamento de grupo, então o tratamento de grupo ele tem um protocolo de 12 sessões, né? Queria eu ter atendido aquele paciente individualmente, acho que seria melhor ainda. E aí, a gente combinou tudo, fez as exposições, ele melhorou tanto que teve uma sessão lá específica para trabalhar a acomodação familiar, né? A acomodação familiar é o quanto os pacientes acomodam os sintomas do paciente. E aí, a família toda foi feliz da vida. Os netos, assim, choraram, dizendo que puderam entrar na casa do avô, que puderam participar das coisas, o relacionamento dele melhorou. Então, não tem idade, não só para TOC, para qualquer coisa. Tem muitas pessoas que passaram uma vida com diagnósticos enviesados, com medicações erradas, com situações difíceis e que não tiveram a possibilidade de ter tratamentos adequados. E através de uma psicoterapia bem adequada, onde a gente olha o paciente sem julgamento, sem crítica, tentando dar para aquele paciente aquilo que ele mais precisa, a gente consegue um grande efeito no tratamento deles. A Gabi tá dizendo, e dentro dos mais leve sempre começar pelas compulsões. Na verdade, a gente vai escolher, sim, a gente começa pelas compulsões que são mais fáceis de expor. No protocolo, ele tem lá uma sessão específica que vai trabalhar as obsessões, principalmente de conteúdo sexual, agressivo, né? Que é a escrita da carta com final horrível, que tá nos protocolos. Se vocês lerem, tá ali com exemplo, tá bem explicadinho, bem fácil, né? Eu posso também fazer outras lives aqui sobre isso, trazer novamente outros temas para explicar melhor para vocês também. Mas essas técnicas todas funcionam. Se não estão funcionando é porque a gente não tá fazendo direito, tá, gente? Então a gente tem que estar muito atento, não basta ler uma vez e sair fazendo. A gente precisa olhar, entender, compreender, ver se faz sentido para que a gente possa colocar isso em prática. A Paula está perguntando, quando o paciente não quer fazer a exposição, como podemos lidar? Bom, a gente precisa dar exposição para o paciente melhorar. O que a gente faz? Psicoeducação. A gente vai agir, às vezes, como a gente age na DBT, né? Nos treinos de habilidades, como um disco riscado. Falando sobre isso, mostrando, né? O quanto a vida da pessoa, às vezes, está destruída, quanto está interferindo os sintomas do TOC, para melhorar. Porque quando ela não quer fazer a exposição, ela tá com medo. Ela tá ansiosa ou ela tá achando que não vai funcionar. A gente tem que entender
Por qual razão esse paciente não quer fazer a exposição? Às vezes os pacientes me dizem, não, Cris, mas isso aí que tu tá falando, não, acho que isso aí não funciona. Eu digo, mas não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo são os livros, quem está dizendo isso é a ciência. Eu sou pesquisadora, eu trabalho com isso. Não tirei da minha cabeça, vai ali e faz tal coisa. É a ciência, são as pesquisas no mundo todo, não é só aqui no Brasil. E o paciente, olha, eu acho que tem razão, faz sentido o que ela está falando. Então, quando eu digo vender o peixe, é isso. Então, não adianta a gente ter pressa e querer colocar o paciente para se expor se ele não está pronto para expor. E outra coisa, a lista lá, a pessoa fez uma lista, tem 15 itens, de 4 a 6 exercícios. Não mais que isso. Não adianta a gente acelerar e deixar os pedaços pelo caminho. A gente tem que escolher de 4 a 6 para o paciente se sentir confortável. A gente vai marcar horário para ele fazer as tarefas. A gente vai anotar e ser organizado para saber que dia a gente deu qual tarefa para o paciente fazer. Eu tenho cópias das listas de sintomas de todos os meus pacientes. Eu combino com eles quais os sintomas que eles vão se expor e de que forma eles vão se expor. A gente não vai, por exemplo, tirar um paciente que é grau 4 de um sintoma de banho demorado de 5 horas e de repente o paciente vai tomar um banho de 10 minutos. Isso não vai acontecer. A gente vai fazer pequenas exposições, a gente vai botar um alarme no telefone que vai tocar, um despertador, e vai diminuindo esse tempo, fazendo mais uma dessensibilização, porque é uma coisa muito grave. Então a gente precisa encontrar, ajudar a encontrar esse caminho do meio para o paciente não se desorganizar emocionalmente, tá? Deixa eu ver o que a Kiara falou aqui. É possível, sim, um processo difícil, que adoece toda a família, mas com paciência, tratamento e muito amor a gente consegue. Consegue sim. No capítulo, no manual do Cordioli, que é de adulto, tem um capítulo voltado só para acomodação familiar, que é uma sessão só para isso no protocolo, se a família vem, isso a gente pode fazer no consultório também. Eu já atendi online também com famílias. De crianças pequenas, às vezes eu faço sessões intercaladas para ajudar os pais no manejo da questão da acomodação familiar e outras coisas que podem surgir também, isso é muito importante. A Shirley tá falando que bom, sabe, meu filho está começando com você e depois serei eu com certeza. Shirley, olha só, gente, eu tô trabalhando com pesquisa. Gente, o nosso tempo tá estouradíssimo, que pena, queria falar mais 1 hora sobre isso. Eu tô trabalhando com pesquisa, deixa eu botar aqui, porque não quero deixar de passar as informações pra vocês. Eu vou passar as informações no Instagram quando eu tiver ok, mas eu vou seguir a minha pesquisa, eu terminei meu doutorado. Eu, a princípio, não quero fazer pós-doc, eu tô cansada, mas eu vou seguir com a pesquisa, já tô com a plataforma Brasil, já me autorizou a seguir com pesquisa, então eu vou pesquisar os adolescentes com TOC, eu vou fazer grupos, vai ter grupos online, então pessoas do Brasil inteiro podem participar, de 12 a 19 anos, vai ter também presencial na cidade onde eu resido, em Canoas. Eu não vou ser a única terapeuta, eu tô com outros psicólogos que foram observadores e que agora vão ser coterapeutas, e o meu coterapeuta vai ser terapeuta, e a gente vai depois poder rodar todos esses dados para saber, né, se o protocolo funcionou otimamente com todo mundo. A gente já teve um piloto aí que aconteceu ano passado com excelente resposta para o manual, então o manual funciona assim, ele é bom e os adolescentes entenderam bem a linguagem, deram excelentes feedbacks e melhoraram bastante, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, são os dados da avaliação antes e depois da qual eu não participei, eu estava cegada para o estudo para garantir que a gente pudesse ter a maior qualidade possível nas avaliações. Tá, eu vou pensar, Gabi, em mais temas sobre isso também. Obrigada, Kiara, você é fantástica, Cris, amei te conhecer e agora não te largo mais. Não me larga, Kiara! E eu vou dizer o seguinte, gente, eu tenho um sonho, e o meu sonho é poder disseminar, eu acho que todas as especializações e coisas que eu fiz, o meu sonho é poder trazer informações sobre todas as coisas, não só sobre toque, para as pessoas que não têm acesso à informação. Por isso eu fiz um canal do YouTube, comecei a mexer agora, por isso essa live vai para lá.
Então, se vocês souberem de pessoas que precisam escutar uma palavra de conforto, uma ajuda, um entendimento, encaminhem, né, as lives para essas pessoas, porque cada semana eu vou tentar trazer temas diferentes, eu vou trazer outras coisas sobre toque. O pessoal me pediu muito curso sobre toque, eu vou me organizar para isso, vou parar para olhar essas coisas, e porque eu tenho muito desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, de deixar um legado, enfim, de poder fazer com que as coisas melhorem na vida das pessoas. Eu vim de uma infância muito pobre, eu não tive acesso à psicoterapia na minha infância, então eu quero muito poder ocupar esse lugar de trazer essas informações para as pessoas que estão lá na frente também. Um beijo muito grande para todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Mandem temas nos direct pra mim de outras coisas que vocês querem falar. Eu provavelmente semana que vem volto. Eu tô todas as terças-feiras às 19h30. Semana que vem talvez eu volte pro tema de regulação emocional para falar um pouquinho mais sobre as emoções, porque eu quero trazer coisas relacionadas à personalidade, porque a gente precisa se conhecer. Só se conhecendo a gente consegue fazer a mudança na nossa vida, e eu conto muito com vocês pra isso. A Gabi, você é uma inspiração. Obrigada, Gabi, eu fico muito feliz. Eu voltei do congresso assim. Obrigada, Shirley, também pelos elogios. Obrigada, Vera. Eu sempre voltei do congresso com o coração cheio, assim, de tanto carinho que eu recebi lá, e isso me deu uma coisa tipo, o Cristo tá no caminho certo, e eu quero muito poder contar com vocês nisso, tá bom? Um beijo muito grande pra todos vocês. Tchau, tchau.